Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. E vamos lá para mais um dia das nossas aulas. Hoje a gente vai falar da economia e da agropecuária asiática. Quando a gente fala na Ásia, a gente vai ver nessas aulas alguns objetivos. Quais são os objetivos da aula de hoje? Conhecer todos os aspectos econômicos, da economia rural da Ásia, destacando o que? Todo o processo de agricultura e pecuária. Continuar o processo de desenvolvimento das habilidades de leitura de imagens, mapas e gráficos e aprofundarmos na capacidade de análise desses dados, das tabelas, com relação a todos os conceitos asiáticos. E para começar falando, a gente vai falar de todo o processo de diversidade que a gente encontra na Ásia. A gente vê uma diversidade que vai surgindo desde a alimentação, que cada região ela vai se adaptando, Ela vai se adaptando à sua formação, ela vai se adaptando aos seus fatores. Então, quando a gente fala da agropecuária asiática, ela é muito diversificada. Quantas formas de organização, de produção, a questão de destaque, essa diversidade é consequência de vários fatores. Então, a gente pode falar de toda a questão do tamanho do continente em termos de extensão, a gente pode falar do clima, a gente pode falar da vegetação, a gente fala da cultura. Todos esses diferenciais vai fazendo com que há diferentes hábitos, tradição e alimentação em todo o continente asiático. E aí, a gente pega, primeiramente a gente vai falar da agropecuária. Para falar da agropecuária, a gente começa falando do Oriente Médio, que muito se fala do Oriente Médio como uma forma somente, o Oriente Médio ele só tem extração de petróleo. Porém não, a gente vê no mapa que a gente pega pontos estratégicos, de desenvolvimento, de divisão política, porque o Oriente Médio ele localiza-se com a influência da Ásia, África e Europa. Então, ele é rico porque ele tem diversos oceanos que ficam à sua volta. E isso traz benefício, Quando a gente fala nessa questão, isso propicia muito a questão do clima. Por quê? O clima do Oriente Médio, que ele é cerca de 90% árido e semiárido. O que vai fazer com que ocorra uma grande escassez de água e nessas paisagens a vegetação é totalmente pobre. Os rios permanentes são raros, então a gente tem como um dos principais fontes de água no Oriente Médio o rio Tigre e o Eufrates. A gente tem que lembrar que a base da civilização surgiu aí. Hoje a gente fala Oriente Médio, onde está o Iraque, era onde antigamente era a Mesopotâmia, que foi uma das primeiras áreas que se chamava de crescente fértil, que foi o berço da civilização agrícola em todo o mundo. E aí a gente pega, no seu processo de desenvolvimento, a agricultura asiática, que ela se apresenta de algumas formas, de adaptação. Então, quando a gente fala da Ásia, a Ásia apresenta dois tipos de cultivo de irrigação: o tradicional e o moderno. Vamos explicar primeiramente o tradicional. O que ocorre para a gente ter esse processo tradicional de irrigação? Primeiro que o processo de irrigação, devido a toda a aridez do clima, a força de aprofundamento de incentivo dessas regiões naturalmente que são áridas, o que ocorre? A tradicional é utilizada há milhares de anos, é uma forma mais rudimentar, que é essa que a gente conhece, ou através do conhecido chuveirinho, que você liga uma mangueira diretamente numa bomba, onde vai irrigar água, vai jogar água. Porém, esse método tradicional, ele é mais barato, mas ele gasta muito mais água. Uma outra forma que é utilizada, mas geralmente é mais utilizada na região de Israel, é o que a gente chama de gotejamento, que é uma forma mais moderna. Hoje em dia se utiliza muito nas propriedades mais desenvolvidas, mais tecnológicas, essa forma de irrigação. Por quê?
ela simplesmente vai ter uma mangueira onde vai ter um furo que vai gotejar diariamente no pé da planta, onde não vai se jogar água fora, vai só utilizar a água necessária. Essa forma de gotejamento, ela utiliza cerca de 30% menos água do que a forma tradicional. E isso, para hoje que a gente tem a escassez de água, é muito importante. E aí a gente fala também das duas formas de agricultura que existe, típicas em Israel, que é a primeira, chamada de kibbutz. O que é kibbutz? O kibbutz é uma organização comunitária, agroindustrial, que cultiva as terras. Essas terras é como se fosse uma base, o governo doa a terra, o estado doa a terra, né? E aí a comunidade vai se juntar com todas as suas propriedades e vai começar a produzir nessa área, nessa terra que é do estado, tá? O que é? Como que funciona esse kibbutz? Esse kibbutz, eles são terras que o governo doa. Eles sempre tiveram a questão de origem, tanto de ideia socialista, como a questão do trabalho, né, a ordem do trabalho, formando um maior movimento comunais. O que é esses movimentos comunais? Esses movimentos é que eles dividem o valor gerado. E isso é o que eles trazem como benefício. Aí a gente tem uma outra forma também, chamada moncheves. O que é esse moncheves? São terras de pequenos proprietários. Esses proprietários pegam a sua porção de terra, vai juntando com outros proprietários de terra e monta uma grande propriedade. Todos esses proprietários, eles vão trabalhar numa forma de cooperativa. E através dessa cooperativa, todo o lucro gerado pelo trabalho é dividido entre eles. E aí, essa é uma das formas que são utilizadas a agricultura na Ásia. E agora a gente vai falar um pouco da pecuária asiática. Quando a gente fala da pecuária asiática, existe em todos os países da região, né, como criação de ovinos, que é ovelha e carneiros, caprinos, que é cabras e cabritos, e os camelos. Essas formação, a prática da pecuária, a gente tem duas formas também, que é a pecuária nômade e a transhumante. O que é a pecuária nômade? As tribos nômades que não têm o local, habitação fixa, eles vão andar com seus rebanhos por todas as regiões semiáridas, onde os pastos secos das estepes não permitem que esses animais fiquem por muito tempo. Por quê? Eles não vão ter alimentação adequada, não vão ter água adequada. Então, essas comunidades saem com seus rebanhos em procura de novos pastos, aonde eles vão ter água e comida para o rebanho. E é isso, eles ficam mudando. Se a parte alta tem comida e água, eles vão para a parte alta. Se a parte baixa tem comida e água, eles vão para a parte baixa da montanha. Parece muito com a transhumante. Só que qual é a visão da transhumante e o que diferencia uma da outra? A transhumante, ela baseia-se todo no movimento sazonal. O que ocorre? Eles vão ser influenciados pelas estações do ano. Então, o período em que no pé da montanha não está alagado e tem vegetação, eles vão ficar na parte baixa. Outro período do ano que ocorre a cheia, na parte baixa das montanhas, eles vão subir para o alto da montanha, onde eles vão ter todo o derretimento de neve no cume da montanha, e com esse derretimento de neve, a temperatura é amena e o pasto ficam esverdeados e com bastante água, porque tem o derretimento da neve. Quando a gente fala em todo esse processo
de produção, as produções do sul e do sudeste asiático, na sua maior parte, elas estão diretamente influenciadas pelos ventos de monções. Esses ventos de monções, então, ele traz um clima propício. Esses ventos de monções, ele vem principalmente dos oceanos Índico e Pacífico. Enquanto todo o processo de clima é favorável, eles conseguem plantar. Porém, eles têm duas formas de plantios, tá? O primeiro que é de jardinagem. O que é o processo de jardinagem? O cultivo de jardinagem é aqueles que eles vão fazer canteiros em torno das montanhas. Essa produção é tipicamente familiar. Ela é sempre voltada para a subsistência, então você produz para a alimentação sua e da família. A mão de obra que é usada é braçal e a tecnologia é muito tradicional. Ela não tem grande desenvolvimento tecnológico, tá? Então eles não podem, por ser uma área de difícil acesso, eles não têm maquinário. Isso faz com que traga toda uma forma de cultivo mais de policultura, com diversos tipos de cultura, que é muito comum. Eles utilizam muito na Ásia o arroz, né, que é a base de toda a alimentação asiática, e ele traz também muita questão de trigo, de tâmara, é o que eles costumam plantar. Já a outra forma de plantio são os plantáceos, que são as grandes formas, o tipo de agricultura para exportação. Essas regiões, né, que foram colonizadas pelos europeus lá a partir do século XVI, eles trazem uma grande transformações nessas propriedades. E nos plantáceos se trabalha a monocultura, então um tipo só de produto que eles produzem, que seja em grande parte da região, eles tiram látex, então eles vão produzir grande quantidade de arroz, mas é um único produto, eles não vão diversificando. E a diferença que os plantáceos não utilizam a mão de obra braçal, eles usam grande parte da sua produção, todo o processo mecanizado. E aí eu trouxe um mapinha para vocês verem quais são os principais produtos do ranking mundial entre os 10 maiores que estão do Oriente Médio, principalmente do continente asiático, trazendo como um todo. Então a gente traz o algodão, que ele é produzido. A China é o primeiro lugar em algodão, em amendoim e chá e tabaco. A China, ela traz esses produtos como carro-chefe. Aí a gente pega a Índia é o segundo maior produtor de algodão, é o segundo maior produtor de amendoim, ela é o sétimo produtor de café do mundo, o segundo de chá, o primeiro de cana-de-açúcar, e a gente pega ela como terceiro de tabaco. E aí a gente tem Paquistão, Indonésia, Cazaquistão, Mianmar, Vietnã, Turquia, Sri Lanka, como grandes produtores. Os Emirados Árabes, que entra como grande produtor. Por que eu trouxe uma tabela? Porque geralmente quando a gente fala em Oriente Médio, a gente só pensa em tragédia e petróleo. Tá? Então, o Oriente Médio, como todo o continente asiático, eles são grandes produtores de alimentos também. E, entre outros fatores, a gente fez algumas informações importantes, né, para vocês associarem. Primeiro, que a Ásia tem uma importante participação na produção agrícola mundial. Esse fato ele é comprovado por toda a presença que a gente viu no gráfico anterior. Atualmente, a China é o principal produtor agrícola do continente. Tá? Ela acaba se destacando entre as primeiras do mundo em quase todos os recursos indicados na tabela anterior também. A questão de mão de obra. Apesar de ter, né, a mão de obra abundante, ela é barata. E ela tem uma crescente na questão de todo o processo de desenvolvimento de mecanização dos plantáceos, que vai acabar gerando desemprego. E vários desses produtos
são de matéria-prima agroindustrial. Esse processo, ele faz com que, vou dar alguns exemplos, o látex, o tabaco, ele faz com que grande parte, ele não vai contribuir para a melhoria da alimentação, porém, ele desenvolve o lado industrial asiático. E isso faz com que a Ásia acaba se desenvolvendo industrialmente também. Pessoal, espero que tenha suprido um pouquinho na necessidade e bons estudos.